Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, bom dia. Mais um dia que nosso Senhor nos permite acordar e temos essa oportunidade de estudar como nossos líderes sempre colocam, nosso pastor, na maior e melhor escola bíblica do mundo, né? A nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. E para isso eu vou pedir a Ele, né? Então nós vamos pedir ao Senhor sabedoria nesse momento, fazemos uma oração. Pai de amor e de bondade, muito obrigado pelo Teu cuidado, por ter nos permitido acordar, pelo descanso da noite, mesmo diante de lutas, dificuldades que temos passado, Senhor, mas o Senhor tem sido misericordioso e o Senhor é um Deus fiel. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja. Estamos nesse momento reunidos, mesmo separados, mesmo à distância, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E obrigado pelos recursos que o Senhor tem disponibilizado para que possamos ter essa grande oportunidade, Senhor, de nos vermos nos cultos de quarta-feira, nos cultos de célula e também através dos cultos que o Senhor o culto à noite e da nossa escola bíblica dominical. Muito obrigada, Senhor. Abençoe, continue cuidando dos líderes da nossa igreja, continue cuidando dos nossos bebês, das nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, nossos adultos, a nossa idade feliz. E também te peço, Senhor, o teu cuidado especial para o nosso pastor Valdec, para a sua família, cuidando dele com a saúde, protegendo e dando sabedoria, Senhor, para ele continuar à frente desse rebanho. Que a tua misericórdia nos alcance. Muito obrigado pelo teu cuidado e que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor visite, Senhor, os desempregados, que o Senhor visite, Senhor, as famílias enlutadas, que o Senhor visite as famílias em crise familiar, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. É o que eu te peço, te agradeço, que também pedindo sabedoria nesse momento para aprendermos mais de ti. Muito obrigada, meu Senhor. É o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos estudando na nossa revista Compromisso, e esta edição da revista, nós estamos estudando as 4 cartas do apóstolo Paulo: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Lembrando que no domingo passado nós tivemos uma excelente aula encerrando o livro de Gálatas, né? Então hoje nós estaremos iniciando o livro de Efésios com os capítulos 1 e 2, tá? E com o nosso texto áureo, texto muito conhecido, Efésios 2, verso 8 e 9. Então vamos iniciar, né? Vamos conhecer um pouquinho, né? Vamos entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo foi ali fazer em Éfeso, né? Vamos estar atentos então a isso. Numa pesquisa na Bíblia de Estudos, o autor afirma que o livro de Efésios, diferentemente de outras epístolas do apóstolo Paulo, não foi escrita com a finalidade de resolver problemas específicos na igreja ou corrigir falsos ensinamentos. Em Efésios, Paulo enfatiza os recursos espirituais que os crentes receberam a fim de cumprir o propósito final de Deus para a sua igreja. Qual é esse propósito? Oferecer honra e glória ao seu santo nome. Paulo incentiva os crentes daquela igreja, daquela cidade, a permanecerem nesses recursos, firmes para viverem em amor e unidade crescente, uns com os outros, em comunhão na igreja, na família e na arena da batalha espiritual, que é o mundo afora aí, né? E Paulo, então, ele foi muito preocupado com aqueles crentes, né, rodeados das coisas deste mundo, né, e Paulo foi ali para que cada um refletisse, né, no sacrifício do nosso Senhor Jesus, no alto preço, né, que o Senhor pagou, e não se deixasse levar por qualquer vento, né. E a cidade de Éfeso era uma cidade importante, né? Era um centro comercial da época, lá na Ásia Menor.
hoje é a cidade da Turquia, né? Então se misturavam muitas pessoas. A cidade tinha muitos feiticeiros, e quando os crentes aceitavam, quando as pessoas aceitavam a Cristo, eles não e frequentavam mais esses lugares, e teve até momentos de discórdia, né? Porque o autor traz para nós na revista que eles começaram a perder as suas rendas, né? Que eles cobravam por isso, né? Com as suas adivinhações, e começaram a reclamar, né? Porque a pessoa aceitava Jesus e queria uma vida diferente, né? Queria uma vida com Cristo, na igreja, com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus, do que eles tinham lá naquela época, né? A lição, o autor trouxe 5 tópicos para nós estudarmos então um pouquinho desses 2 capítulos, 1 e 2 de Efésios, tá? Então a gente vai trabalhar com cada tópico. O primeiro tópico diz: a graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. Está em Efésios 1:6. E o que diz em Efésios 1:6, né? Vamos olhar, vamos ler. Em Efésios 1:6 diz: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então aqui, nesse primeiro tópico, o autor traz um levantamento que o apóstolo Paulo fez ali com a igreja, né? Que foi pedir para que eles estivessem atentos entre o ter e o ser, né? Já falamos muito desse comparativo, né? Mas nunca é demais, né? Porque sempre estamos em risco, né? Quando não estamos atentos. E quem é o ter? É aquele que a preocupação daquela pessoa é somente com os bens materiais, ou seja, só com as coisas deste mundo, e finaliza por aqui, né? O ser é aquele que tem um compromisso com a essência da vida, ser melhor, encontra o Senhor Jesus e tem a alegria da certeza da eternidade. Então, aqui o autor já deixa aqui na nossa lição de hoje uma pergunta para já irmos começando a refletir na nossa vida. O que estamos fazendo no nosso dia a dia está sendo convergido para a glória de Deus? Vale a reflexão, né? Muitas coisas nós fazemos no nosso dia a dia, né? Quantas dessas coisas estão sendo convergidas para a glória do nosso Deus, né? O tópico 2, o título é: a graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo Jesus. Está em Efésios 2:1, que diz: ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o apóstolo Paulo vai ali do tipo, traz a sua memória aí, né? Traz a sua memória onde você estava, quem você era e o que o Senhor fez, né? E então o Paulo está mandando, o recado é direto, né? Que ele, se não fosse o nosso Senhor, a graça do nosso Salvador, nós estaríamos mortos. E quem não tem verdadeiramente Jesus, o autor aqui traz para nós, né? Está morto, escravizado e condenado. Por quê? Porque o pecado continua fazendo estragos na vida das pessoas e na sociedade em geral, né? Então, é com tristeza que a gente lê, mas é uma realidade. Então, muita oração, né? Muito clamor ao Senhor. Esses 5 tópicos, né? Eu acabei não falando para os irmãos, apesar de estar no slide, mas o título da lição de hoje é Aspectos Essenciais da Doutrina da Salvação, né? Então eu entendi esses aspectos essenciais da doutrina da salvação como aquilo que nós temos que estar atentos para sabermos por onde nós estamos rondando com as nossas próprias atitudes, com nossos próprios atos, nossas palavras, né? Então, agora nós estamos indo para o terceiro tópico, que diz que o título é: a graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação.
Está em Efésios 1:4 e diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como nós resumimos de forma tão bela esse versículo? Jesus Cristo é a base da nossa fé e compreensão da revelação de Deus e do seu propósito. Que nós tenhamos isso firme e forte todos os dias, né? No nosso coração, na nossa mente. O quarto tópico traz o título: A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. Está em Efésios 2, verso 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, né? Então, longe, perdido, sem esperança, e agora nós temos o nosso Senhor, né? Então, pertinho de nós, quando nós precisamos, né? Todos os dias. E quando precisamos para pedir, mas todos os dias devemos precisar dele para agradecer, né? Pelo dom da vida, pela salvação, né? E o último tópico, o quinto tópico, o título é: A graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus. Efésios 2:19, que diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui o autor traz para nós algo que bem atual, né? Apesar do apóstolo Paulo ter falado para aqueles crentes, é para nós crentes aqui hoje também. Como um pai perfeito, nosso Deus ama todos os seus filhos na mesma medida. Mas há filhos que se interessam mais pelo pai do que outros, infelizmente, né? Quando demonstramos nossa preferência pelo nosso Pai Criador? Quando? Vamos responder essa pergunta? Quando optamos por não entristecer o seu coração. Ao contrário, corremos para fazer o que lhe agrada. Na família de Deus não há divisão nem acepção de pessoas. Na família de Deus todos são iguais, né? Mas muitas vezes somos tentados a achar que somos melhores que outras pessoas, né? Acharmos que o outro, quem não tem Jesus merece tais coisas ruins, claro, né? Que é a tendência do ser humano. E nós, né? Somos melhores? Não somos, né? Todos, né? E a palavra de Deus é cheia dessas dicas que é pra gente não esquecer, né? Mas quantas vezes nós esquecemos, né? Então, que Deus tenha misericórdia também de nós. Estamos caminhando para a conclusão dessa lição, né? Muito rica, com que os irmãos estejam lendo depois com muita calma o capítulo todo de 1 e 2, né? Dessa lição, e com certeza que é só um resumo, né? Mas com certeza riquíssimo os 2 capítulos para a nossa reflexão diária, nosso estudo diário da Bíblia. Na conclusão, nós vamos temos 5 dicas para a nossa vida cristã e uma pergunta para a nossa reflexão na semana. Primeiro item: Deus com fervor pela salvação. Sem ela não há escape para a vida do homem. Desculpa, vou repetir. Precisamos agradecer a Deus com fervor pela salvação, pois sem ela não há escape para a vida do homem. Então, nós que temos a certeza da salvação, precisamos estar preocupados com quem? As pessoas que ainda não conhecem o Senhor, porque não há outro caminho, né, que vai levar por uma vida eterna, se não for a salvação em Cristo. Vivamos, que eu me coloquei no lugar, a começar por mim, essa salvação com gratidão. E quando alguém faz alguma coisa legal pra gente, a gente quer agradecer, não é? A gente fica feliz, a gente fala bem daquela pessoa, do ato que foi, né,
o nosso Deus, porque Ele cuida de nós todos os dias, né? Então, como eu estou devolvendo e demonstrando essa minha alegria e a minha felicidade, porque o Senhor cuida de mim todos os dias, me presenteia, né? A vida, a saúde, a respiração, os problemas, né? E aí a gente vê que o Senhor cuida de nós também nos problemas, né? Optemos por viver para a glória de Deus. Nós fizemos essa opção quando aceitamos a Jesus. E ali o apóstolo Paulo ele estava falando para os crentes. A preocupação dele era essa, para eles não se desviarem. O preço foi muito alto que o Senhor pagou. Então, que eles não se desviassem, né? Para que eles valorizassem, que quando eles cada vez que eles trouxessem a memória, era isso que o apóstolo incentivava, para trazer a memória, que era para saber, não, o Senhor fez esse sacrifício, eu quero continuar seguindo o caminho do Senhor. Eu quero, né? E nisso, uns com os outros, unidos, orando, louvando, né? E proclamando o Evangelho, né? Então esse era o desejo do apóstolo Paulo, para que aqueles crentes não se desviassem, né? Cidade grande, cidade bonita, com recursos, muito fácil do desvio, né? Então ali a preocupação do apóstolo Paulo. Jamais nos ensoberbeçamos por fazer parte da família de Deus. Lembremos sempre que foi pela graça. Se nós temos a Jesus, foi pela graça. Ninguém é merecedor, né? Então que nós não sintamos melhor que os outros. Os não crentes podem passar certas situações, mas eu sou de Jesus. Não, né? Que nós tenhamos humildade, né? Todos os dias. Agora a pergunta, né? Hoje, como temos experimentado o maior conhecimento de Deus? Lá na igreja de Éfeso, em Éfeso, o apóstolo Paulo questionou os crentes e ele expôs quais seriam os itens necessários para que eles se mantivessem firmes, que eles ouvissem, dessem ouvidos à palavra do apóstolo. E hoje, o que nós temos, o que nós experimentamos para termos mais aproximação com o nosso Deus? O que nós temos feito? Vamos ler o nosso texto áureo, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 2, um texto muito conhecido, como eu disse anteriormente, o verso 8 e 9. Porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, que ninguém ouse, né? Dar ouvidos àqueles sussurros do inimigo, né? Para a gente se achar que, né, nós somos merecedores de alguma coisa. Não, nós estamos aqui por a misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue cuidando de nós, que possamos continuar tendo paciência, buscando no Senhor sabedoria para viver nesse mundo enquanto o Senhor nos permitir, de muitas lutas. Vivemos momentos difíceis, estamos passando por momentos que provavelmente nunca pensamos que iríamos passar, mas o mundo sempre foi assim, sempre houveram guerras, pandemias, tristezas, desastres, né? Mas o Senhor tem cuidado de nós, e mesmo que nas lutas que estamos passando, eu estou passando, e caso algum outro irmão, algum amigo que está assistindo essa aula também esteja passando por alguma dificuldade, alguma luta, não importa de onde seja, continuemos dobrando nossos joelhos, agradecendo ao nosso Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de se achegar a Ele, né? É um privilégio poder falar com o nosso Senhor e confiar nas providências dEle, no tempo dEle, tá? Que estejamos atentos a isso e todos os dias agradeçamos. Todos os dias agradeçamos. Obrigada, irmãos. Um ótimo domingo e até mais à noite no nosso culto vespertino. Um abraço a todos. Tchau.